comprovada a eficiência da nossa cuba ultrassônica, você vai deixar lá o material, esse material ele fica nessa cuba em média quanto tempo? Aí é mais rápido do que a imersão. E sempre tem que ler a bula do fabricante do detergente, porque eles determinam o tempo. Ah, entendi. Normalmente é 3 minutos, 4 minutos, depende do fabricante, da concentração, você tem um tempo, mas não passa mais do que 5 minutos. É muito rápido, né? Para o nosso sistema, tá? Tirou dali, enxágua com água de boa qualidade, você vai ter um instrumento extremamente bem limpo e desinfectado, né? Olha, observa se não tem resíduo, alguma coisa que possa afetar o processo, ou alguma degradação do inox, do material, põe do lado e vê o que faz, né? Hoje, inclusive, já surgiu no Brasil empresas que reconstituem instrumental médico, e isso é uma coisa normal hoje, tá? Passo, secou, verificou, vamos então seguir os passos para embalar isso daqui, preparando. Ótimo ponto, né? Embalagem, né? Isso é uma coisa, porque a embalagem vai ser determinante não só da forma como ele vai ser depois esterilizado, de eficiência, como de armazenamento, né? Então, o que a gente tem hoje, Fernando, como tipos, possibilidades de embalagem que sejam seguras, não só como eficiência de esterilização, como também de armazenamento. Eu já vi, por exemplo, eu particularmente, que eu conheço, né, posso estar enganado, mas a minha vida é clínica, né, mas eu já vi papel que é embalado como se fosse um papel de embrulho, e já vi esses envelopes, que eu acho que é o que eu uso particularmente, que é mais prático, selado, que tem um marcadorzinho, né, de esterilização, que logicamente não tem eficiência desses testes, mas é um comprovante. O que a gente tem hoje de seguro, o que é eficiente e como que a gente deve proceder em relação a isso? Bom, primeira coisa todo papel grau cirúrgico ele tem regulamentação da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária obriga o fabricante a ter esse produto registrado. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar quando vai adquirir esse tipo de embalagem é que você tenha o registro da Anvisa, tá? Hoje, no mundo da esterilização, é proibido o uso de papel de pão, papel craft, né? Papel branco de craft, papel manteiga, papel alumínio, borra isso da história. Não pode ser usado de nenhuma forma. Porque se eu saio, por exemplo, pego um papel, aqueles marrons, que é o que a gente chama de craft, e se eu colocar ele contra a luz, você vai ver que ele é uma peneira. Quer dizer, ele não é uma barreira microbiana. Então, o principal fator de uma embalagem é preservar a esterilidade. Tem que ser impermeável completamente. Não é impermeável porque ele tem uma certa porosidade que dentro do nosso jargão profissional a gente chama de porosidade controlada. Inclusive, eu estava discutindo com um fabricante, isso é muito crítico aqui no Brasil. As embalagens de grau cirúrgico, elas são vendidas para 2 tipos de processo, para vapor e normalmente no grau cirúrgico você vê vapor e ETO. ETO é um gás que provém do petróleo, da espuma de petróleo. Ele é altamente fungicida, bactericida, excelente. Só que ele tem o oxetileno. Oxetileno, ele tem outras características. Tanto é que a Anvisa soltou uma normatização brava, né, que é a portaria 482, que obriga quem trabalha com isso uma série de seguranças, porque o oxetileno é muito bom, mas cuidado. E aí é um processo diferente do vapor normal. Então as porosidades são controladas diferente. E no Brasil a gente vê uma embalagem para os 2 processos. Aí a pergunta é para um fabricante: a qual processo você dedicou as fibras do grau cirúrgico? Para o oxetileno ou para o vapor? Para qual ele foi desenvolvido, né? Exatamente, porque na Europa não tem isso. Na Europa você vai e compra um papel grau cirúrgico para vapor. E outro para oxetileno. O outro para oxetileno. Então, por quê? Porque as porosidades do papel são diferenciadas. Infelizmente, aqui no Brasil nós temos essa
aquilo que você falou da característica do fabricante, economia, normatização, enfim, uma série de fatores, tá? Então, o risco, a primeira coisa é observar o registro na Anvisa, né? Porque eles declaram muita coisa para a Anvisa e que recebem o registro. Então, pelo menos é uma segurança já para nós como consumidores ter o registro da Anvisa. Todo o grau cirúrgico como material de embalagem, ele é um sistema que protege, ele é uma barreira microbiana. Já o kraft não é, manteiga não é e alumínio também não é. Hoje nós temos embalagens muito mais modernas, que são os contenedores, né, ou containers de alumínio ionizado, que têm filtros eternos. Os filtros são em forma de um labirinto, né, porque o micro-organismo ele paira ou funciona sempre em linha reta. Um micro-organismo não procura, ele não anda em zigue-zague procurando um buraquinho para se enfiar. A função dele é andar reto e bateu em alguma coisa, ele para. Esses filtros desses contenedores são eternos. Então, é uma embalagem que ela é cara no início, mas ela dura para a vida inteira. O grau cirúrgico, e isso é importante frisar, é uso único. Não pode reprocessar. Você reprocessou, ele perde a característica de barreira microbiana. Então, o risco no segundo uso é violento. Você pode estar oferecendo. Eu já vi, infelizmente, muita gente usando o grau cirúrgico 2, 3, 4 vezes. Nossa, isso nunca me passou pela cabeça que alguém pudesse reaproveitar um envelope de, de grau. Mas, infelizmente, olha, tem de tudo nessa terra. E eu já vi bastante. Tá? Como a mesma coisa, nós brigamos hoje na área hospitalar pelo uso do tecido, né? O algodão. Ele não é uma barreira microbiana. As tranças dele têm furos imensos. Só para você ter noção, um cabelo nosso tem uma espessura entre 5 e 8 microns. Né? Uhum. A trama de um tecido tem 180. A pergunta é, passa ou não passa? E aí, não era comum você lembrar, né, de você ver a pessoa abrindo, né, kits cirúrgicos em tecido, né, em campos de tecido. Né? Infelizmente. E hoje tem uma norma no Brasil que a gente trouxe importada da ISO mundial, né? E isso foi em 2006, que é a NBR ISO 11607-1, que é embalagens para materiais estéreis, onde ela recomenda que o papel grau cirúrgico quando usado tem que ser em 2. Porque a embalagem primária, vamos chamar assim, onde você coloca o teu instrumental, ela vai preservar a esterilidade do material. A segunda embalagem, que você coloca esse envelope dentro de outro, vai dar garantias da esterilidade do primeiro. Então, isso em termos de armazenamento. Em termos de armazenamento e de procedimento, porque na hora que isso chega para o profissional da saúde, ela vai rasgar a primeira embalagem, que é a secundária, e oferecer para você, como profissional, um material totalmente estéril no campo de atuação teu. Como vem as embalagens de implante, agulhas de sutura. Exatamente. Então, isso tudo não leva risco biológico para você e nem para o teu paciente, segurança, tá? Utilizou isso daí, joga fora, não pode mais ser aproveitado, tá? O contenedor de alumínio ionizado, esse você põe, lava de novo, mesmo procedimento instrumental, reusa e vai embora. E extremamente importante as embalagens metálicas sempre furadas, né? Sempre tem que ter... Elas têm que ser, pelo amor de Deus, perfuradas por causa do processo de esterilização. As bandejas que se oferece para suporte do teu instrumental, essas não são necessários serem perfuradas. Porque elas são fechadas, né? Exatamente. Mas se você vai usar, não me usem marmita, pelo amor de Deus, de alumínio, porque essas marmitas eu já vi bastante, o pessoal chegava a colocar fita crepe em volta. Isso era do meu tempo de faculdade. Isso era do meu tempo de faculdade. Tempo da estufa ainda, pô.
O agente esterilizante não tem contato com o material. Então a pergunta é: o que você está fazendo? Esterilizando não é. Isso é de outros tempos. É né? de outros tempos. Então isso já caducou, faz muitas gerações aí. Então hoje, se eu vou colocar o instrumental numa caixa, eu tenho que colocar na caixa perfurada e essa caixa dentro de um grau cirúrgico ou de um SMS, né? Uhum. Hoje a gente tem SMS, tecidos não tecido, tá? Não confunda TNT com SMS. O SMS, ele é um tipo de embalagem que ele tem 3 camadas, né? Por isso se chama SMS, Spoon Bonder, Melt Bonder e Spoon Bonder. Então você tem as camadas externas que são spoon, são para dar resistência mecânica na embalagem. E a embalagem melt é um tipo de filtro absoluto de retenção de 99,9997%. Então não passa nada. Mas ele é uma fibra que dá porosidade controlada para que o agente esterilizante, o vapor, entre e saia para a secagem do material. Tá? E também ser usada dupla. Então, vou embrulhar uma caixa, primeira, segunda, dentro da autoclave. Tá? Vai oferecer ao profissional, primeira embalagem, o que a gente chama de circulante dentro do hospital, o teu assistente abre e vai te oferecer uma embalagem que permanece estéril. Ou vai depositar sobre o campo que também é estéril. Tá? Esse é o SMS. E ele é passível de esterilização. As fibras suportam. Já o TNT, ele é um material que, ele não é barreira microbiana. Esse é um grave problema. Essa é a confusão que o pessoal tem visto fazer. Ele não é barreira microbiana como o SMS. Tá? Ele serve para a gente ter nossos procedimentos aqui, como um jalé, serve. Tá? E com uma gramatura grossa, né? E uma gramatura acima de 50, né? O ideal seria a gramatura acima de 60, né? Esse é o ideal. Que nem as embalagens de SMS. É sempre acima de 60 gramas por metro quadrado. E o TNT, ele não também, esses materiais são todos de uso único. Usou, joga fora. Joga fora. Não pode reprocessar. Tá? Deixa eu ver que mais embalagens nós temos. O Tyvek, né? Para quem não conhece Tyvek, se alguém já viajou de avião, é aquele material que põe a etiqueta do avião, que depois para tirar um inferno, aquilo é Tyvek. Tá. O Tyvek, ele é muito nobre, ele foi desenvolvido para esterilização a baixa temperatura. Né? Hoje, dentro da indústria da saúde, muitos materiais são plásticos. E o plástico, você sabe, o polímero não aguenta altas temperaturas. Então, nós temos sistemas de esterilização a baixa temperatura, abaixo de 60 graus, que normalmente é oxetileno, você já mencionou, e hoje voltamos ao produto nobre, que é o vapor de peróxido de hidrogênio. Ele é esterilizado a 55 graus, é altamente eficiente, só que a concentração dele é bem maior, é quase 55%, é alta, né? Mas ele, como um processo de esterilização, é eficiente. E a única embalagem que eu consigo colocar ou é SMS, Tyvek ou contenedores de alumínio anonizado. Não posso papel grosso cirúrgico ou a celulose em contato com peróxido de hidrogênio não dá certo. Para a gente finalizar esse assunto de embalagem, numa das lives você salientou muito a necessidade de, na colocação no autoclave, as embalagens estarem de pé. Explica isso por quê, porque isso é uma coisa interessante e que a gente acaba errando muito quando não conhece o porquê disso. Isso aí, na realidade, com a criação em 2006 da normatização europeia EN 13060, que é a fabricação e foi feita uma divisão dos equipamentos que se usam de esterilização na odontologia internacional, foi dividido em 3 tipos de equipamento. Então, você tem o equipamento que a gente chama de classe B, que tem bomba de vácuo, obrigado a fazer 3 pulsos de pré-vácuo, injeção de vapor para esterilização e secagem obrigatória com vácuo. São as autoclaves classe B. Essa é a classe B. A classe N são a maioria dos equipamentos que a gente tem de produção nacional,
que não tem vácuo, não faz secagem. Então você só aquece, esteriliza e joga o vapor fora, né? Isso é chamado classe N. E o classe S são equipamentos mais genéricos, porém que pelo menos tem um pulso de vácuo e secagem com bomba ou outro sistema. Por isso chama classe S de Que é o que mais tem no simple. Brasil aqui. O N é o mais É o mais que tem no Brasil, é mesmo? O classe N. Que não faz secagem? Nenhum faz secagem. E isso é um risco também, porque quando você não tem o material seco e você tira isso para o ambiente, a umidade que está na superfície, ela vai captar o Mais que tem chance em de suspensão. contaminação, eu fico imaginando, Exatamente, né? porque É uma esponja, né? Aquilo. a umidade é que nem se a gente olhasse uma caverna, o grau cirúrgico, ele é dessa forma, ele é um corpo cavernoso. Se a gente pudesse olhar no microscópio, ele é um corpo cavernoso. A umidade, a água, né, leva, que nem um rio, leva os barquinhos cheios de micro-organismos para dentro do material. Então, o risco é imediato. Tirou da autoclave e o ar teu Está contaminado. contaminado, Não tem como, existe né? material em suspensão, né? Muito, né? Eu fiz um trabalho que a gente apresentou no Congresso Mundial da Holanda o ano passado, de esterilização. No Brasil não existe um quesito de controlar particulados em suspensão. E esse estudo foi ferrenho, porque dentro de uma sala cirúrgica, eu comparei com a indústria farmacêutica, rapidinho vou dar essa explicação, para vocês entenderem o risco do particulado em suspensão. No Brasil, a única norma que a gente acha sobre particulado em suspensão é para a fabricação de injetáveis, né? Por exemplo, anestésico bucal, tudo isso são injetáveis e tem um controle ferrenho da Anvisa e da própria produção do fabricante. As áreas que são produzidas são áreas controladas, com filtros absolutos para o ar. A pessoa não pode trabalhar mais que 2 horas lá dentro, porque o ar é tão puro que dá problema, né? E a Anvisa solta e fala que tem que ter, no máximo, aí 100 partículas por pé cúbico de ar maiores ou iguais a 0,3 micra, que é o tamanho de um micro-organismo. No hospital que eu fui fazer esse trabalho, tinha 1.800.000 partículas por pé cúbico de ar. Ou seja, muito mais, né? Muito mais. Então, um ambiente como esse que nós temos hoje, ele pode chegar a ter mais ou menos 1 milhão a 800.000 partículas. Num pé cúbico de ar é 30 por 30 por 30. Se eu sair na rua, vai dar mais de 5 milhões. Né? Vocês terem uma noção. E isso, cada partícula pode conter 5 micro-organismos nocivos à nossa saúde. Nossa avó já falava, não leve crianças em hospital, porque o hospital é ambiente contaminado. É ambiente contaminado. Então, quando a gente tem esses conceitos, Garófalo, o pessoal tem que começar a ter procedimentos de cuidado. Porque entrou uma pessoa contaminada com Covid, ao falar, esse material vai estar em suspensão. E isso, se você acabou de lavar um material, esterilizou, sai úmido, aonde você acha que vai parar o negócio? Lá, né? Então, é super importante. A forma de carregar esse material dentro da autoclave, hoje a gente, para os classe B que tem bomba de vácuo, nenhum problema de colocar os envelopes deitados, porque como ela é forçada a secagem e retirada de umidade do sistema, nenhum problema. Tanto é que os fabricantes fazem bandejas. Os classe Ns, por não ter secagem, só um aquecimento extra para poder tentar secar, eu diria de você colocar eles de pé, né? E aí tem aquela velha canção, né? Papel, papel, filme, filme. Papel, papel, filme, porque os filme. envelopes ele tem uma parte plástica, o filme e o papel, não é Se isso? eu colocar papel com um filme grudado, a umidade que se produz dentro do filme vai umedecer e você não vai secar, porque ela não seca. Então, quando você retirar isso, vai estar úmido o grau cirúrgico e isso é um fator de contaminação. Então, o colocar de pé
facilita, é que nem um varal de roupa, né? Como é que você faz para secar a roupa? Você não coloca no varal Sim. e estende? O papel grau cirúrgico é a mesma função. Inclusive, para os classe B, muitos fabricantes desenvolvem estruturas que você coloca de pé os envelopes. Certinho. Aham. E isso melhora até na secagem, porque é aquilo, a bomba puxa por baixo. E isso seca o material com mais eficiência e mais rapidez, economia de energia, né? Por isso que os classe B têm uma economia de energia fantástica em cima de um classe N. Tá? Essa é a função. E os classe S, a mesma coisa. Então, se a gente pudesse dar um conselho de amigo, quando for comprar uma autoclave, pense no carregamento. Inclusive, se a gente testar embalagens de pé e embalagens deitadas, vocês vão ver que cabe mais embalagem de pé do que embalagem deitada dentro da câmara do autoclave. Um outro conselho importante, nunca encoste o papel grau cirúrgico ou a embalagem na parede interna da autoclave. Senão você acaba, a superfície da câmara, ela tem uma temperatura mais Muito alta alta, do né? que o ambiente. Então, ela chega a queimar o Queimar o papel. papel, né? Tá? Isso eu vejo bastante também. Então, não coloque nada encostado na câmara, tá? Essa é a forma de carregamento especial. Terminamos a esterilização. Ah, Calma. não? Ainda não. Ainda não. Temos Nem uma começamos, coisa, né? tem uma coisa importante. Tem uma coisa Aham. importante que antes de a gente chegar a falar da esterilização propriamente dita, né? Só uma coisa, em termos de secagem, secagem evitar logicamente papel, porque pode degradar o papel toalha. Existem esses tecidos tipo Perfex, Isso, descartáveis, eles você pode são absorventes, absorventes. e eles incorporam umidade num peso, às vezes 80 vezes mais que o peso normal do... Esse é um excelente, porque ele é um absorvente e ajuda na secagem. E logicamente descartar Exatamente. eventualmente. E ele né? não solta fiapo. Né? Agora vamos falar de uma coisa que é absolutamente importante, principalmente aqui no Brasil. Né? É norma, é recomendável que toda peça de mão, todo micromotor, todo contraângulo seja usado e seja esterilizado. Só que aqui a gente sabe que nem todo dentista tem mais de um alta rotação, tem mais de um contraângulo, tem mais de um micromotor e vai ser impossível para esse dentista fazer o que é teoricamente obrigado a fazer, que é esterilizar a sua ferramenta de trabalho, porque é a ferramenta de trabalho do dentista, que é uma peça de mão, uma alta rotação entre um paciente e outro. Por mais que a gente saiba que você possa gastar, às vezes, como você já me contou, 3 minutos para fazer esse processo. Mas ele precisa limpar isso. Ele tem que limpar a mangueira, ele tem que limpar a peça externamente e tem que levar para um processo de limpeza interna disso. Tá? E aí a gente tem que trabalhar com o que é viável. Né? A gente tem que ter bom senso e tem que ter pé no chão. Né? O que a gente hoje pode fazer? Logicamente, vamos falar do processo de esterilização que tem que ser feito e a gente tem que falar do certo, né? Como é que eu esterilizo isso? E vamos falar de um processo que seria um processo minimamente possível do profissional poder limpar internamente, lubrificar esse instrumental e oferecer o mínimo de segurança para o paciente e para ele. O que a gente não sabe, o que muitos dentistas não sabem, é que os nossos instrumentais que irrigam, né, na hora de fazer o preparo, eles têm um sistema de válvula que quando você para de pisar, ele faz sucção. Isso. Esse aí mora o perigo. E quando ele faz sucção, ele absorve o que está na cavidade da boca, que é para não ficar pingando lá dentro. E quando ele faz sucção, ele está sugando saliva, está sugando sangue, e dentro da minha caneta eu tenho resíduo biológico. Aquilo, vocês imaginam que é um tubo cheio de gordura, de secreções, de sangue, enfim. Gordura do óleo que você usou para lubrificar. Exatamente. E isso tem que ser retirado. Não tem muitas alternativas, né? Tem que ter, como eu falei na nossa live lá, hoje, uma coisa importante na nossa área de segurança é a limpeza. Limpar, 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 limpar. Né? A gente vai para esses congressos mundiais e de 10 palestrantes, 11 falam do quê? De limpeza. Então, regra número 1, limpar. Né?
Esses instrumentais odontológicos, eles têm esse refluxo, e se você não tiver uma limpeza, uma forma de limpeza correta, você acaba criando biofilme lá dentro, né? Com todos esses materiais que você tem, lubrificante, secreções, sangue, tudo isso. Principalmente se isso tiver rolamento. E tem. E tem, né? Isso que é o pior. Então, ar comprimido seco e isento totalmente de óleo, né? Ou seja, esses compressores que a gente tem para odontologia, nós temos que ter uma certificação do fabricante que ele é seco e isento de óleo, para que você possa introduzir nesses canais e com a pressão você limpa, né? E depois você usa um lubrificante spray, inclusive porque você tem a tampinha azul e vermelha, que às vezes eu não vejo o pessoal usando e não sabem às vezes a diferença da coloração da tampa. Então, num primeiro momento, a pressão do ar arrasta isso daí. E depois você... Mas hoje nós já temos o advento de equipamentos fazerem isso com muito mais eficiência do que a gente. Então, se eu não consigo comprar uma autoclave, não vem agora o motivo, né? Mas eu tenho que trazer uma certa segurança operacional de todo o sistema, eu tenho que fazer uma boa limpeza e desinfecção desses, vamos chamar dessas cânulas, né? Desses coisas ocos, esses instrumentais, com ar comprimido e uma boa lubrificação. Mas o essencial é ter ar comprimido de boa qualidade, né? Que seja filtrado, e depois o famoso... A lubrificação. A lubrificação. Ou não autoclave, mas se você não tiver condição de ter vários micromotores, várias turbas, porque entre um paciente difícil, e outro né? você consegue fazer no mínimo difícil. isso, né? Então, essa boa limpeza através desse sistema nos garante pelo menos um conceito básico de preservação de uma certa desinfecção do material sem nenhum problema. Ou seja, não só a limpeza interna, porque a limpeza externa você vai fazer com aquilo mesmo que você comentou da superfície. Você vai limpar a mangueira com as soluções desinfetantes, você vai limpar a parte externa da tua peça de mão, do teu alta rotação, então, mas a parte interna, e para isso hoje existem equipamentos, né? No caso da Volson tem o Lube 909, excelente máquina, porque você tem o ar comprimido e a lubrificação, que é um processo que demora 1 minuto para você fazer por peça, né? E a surpresa é grande no primeiro resultado. E além do que, você tem que imaginar que você fazendo isso, você está aumentando a vida útil do seu instrumento. Né? Porque você lubrificando o seu instrumento, primeiro que é uma lubrificação que te dá um nível de lubrificação bom e não te faz, para nós que somos dentistas, não tem coisa pior do que a meleca que a gente trabalha com um instrumento que a gente lubrifica de forma muito mais manual, né? além de econômico, uma forma mais... Pra gente é muito desagradável você estar trabalhando e tá saindo óleo, é muito ruim aquilo. E fica uma coisa mais eficiente. Mas eu acho que hoje, fundamentalmente, é essa limpeza que a gente tem interna e que garante pra gente uma solução mais, vamos dizer assim, que num primeiro momento você fala, pô, mas tem o custo de comprar o equipamento, mas é ágil, né? A médio prazo é um custo que ele é absorvido. Sim, é diluído na qualidade na preservação do instrumental e te traz uma condição de trabalho que facilita a sua vida em termos de processos, de agilidade, de rapidez. Né? E a maquininha, eu sempre gosto de falar, a maquininha, toda máquina é burra. Ela vai repetir exatamente o que ela foi feita para fazer. A mão humana, você pega um spray, quanto você joga de spray? Não, e se muda o funcionário, se é um que vai fazer, você vai mudando. O dedinho muda. O dedinho muda e você não tem certeza se você fez isso ou não. O fator econômico é muito importante, né? Porque você acaba criando uma economia de óleo, de lubrificante, economia de água, porque você não exagera tanto, economia de ar comprimido. Então, tem uma série de fatores que você tem ali,
uma boa limpeza, né? Porque ele tem uma pressão controlada muito boa. Então, se eu não tenho cão, vamos caçar com o gato, coitado, né? O exemplo do Lube 909 é importante para a odontologia hoje, né? Lá fora é drástica, comumente usado. É obrigatório, né? É obrigatório. Mas eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, eu tenho um amigo, foi colega meu de turma e que recentemente voltou para o Brasil, e para ele foi um absurdo ele imaginar, falar assim, mas como assim o dentista não esteriliza, no Brasil não se esteriliza o alta rotação, né? E a gente é muito difícil a gente conceber que a gente toma conta de um monte de coisa, né, de instrumental, e justamente aquilo que a gente usa em todo paciente o tempo todo, ou seja, o que tem maior poder de contaminação, a gente não esteriliza. O procedimento é ficar, acho que 30 segundos com ele ligado após o uso, né? O máximo que a gente faz é isso, né? É a gente usar, né? Antes de começar, fazer isso. Isso não traz a garantia, Então, de uma limpeza efetiva dentro das tubulações, dentro dos rolamentos, tem tudo isso daí. Então a gente pecava e peca muito nisso, e a partir desse, acho que esse momento trouxe ainda acendeu uma luz de emergência muito grande sobre esse aspecto.